Olá, meus irmãos, estamos iniciando o nosso segundo vídeo da nossa série de mensagens Estudo no Pentateuco. Na semana passada, trouxemos uma introdução a esse bloco do Antigo Testamento que é chamado de Pentateuco. Se você não viu, clique aqui em cima e assista o vídeo da semana passada. Hoje iremos falar sobre a Trindade na criação, como ela estava na criação quando todas as coisas foram criadas. Vamos lá? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse texto está lá em Gênesis 1, verso 1 ao 3. Acredito que todo mundo conhece esses textos, essas palavras ali de Gênesis 1. São palavras, são versículos, são passagem bem conhecida aí de todo mundo. Mas, e aí a Trindade na criação? Falando sobre a Trindade da criação, a gente vê Deus, até mesmo no início, fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Vemos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus ali falando que ele pairava sobre a face das águas, mas aí fica a pergunta, onde está Jesus em toda essa história, em toda essa criação? Para a gente entender um pouco mais sobre onde estava Jesus nessa história da criação, a gente precisa recorrer ao Novo Testamento, porque é impossível estudarmos o Antigo Testamento isolando o Novo Testamento e vice-versa. Um precisa do outro. O Novo Testamento complementa o Antigo e vice-versa. Aquilo que foi prometido lá no Antigo Testamento foi ali cumprido no Novo Testamento. Então a gente precisa estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento juntos. Então lá em João 1, do capítulo 1 ao 3 e depois o verso 14 vai dizer assim: no princípio era aquele que era a palavra, ou aquele que era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o apóstolo João, ele vai nos mostrar lá no Novo Testamento aonde estava Jesus ali, a Trindade ali completa na criação. E a gente vê ali Deus criando, o Espírito de Deus se movendo, o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas e Jesus ali como a palavra criadora. Vamos voltar ao texto. Fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então essa palavra que Deus disse ali para haver luz, João está dizendo que Jesus era essa palavra. Ele fala assim, no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Inclusive, o nome do nosso canal, esse canal Logos, esse Logos é justamente essa palavra encarnada, esse verbo encarnado. O nome do nosso canal faz referência a essa palavra encarnada que se fez carne, que viveu entre nós, que era a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus, ele estava ali no princípio da criação, ele estava ali, a Trindade estava completa ali, Deus criando, o Espírito se movendo sobre a face das águas, e Jesus, o Filho, sendo a palavra encarnada, sendo a palavra criadora. Não só nesse texto de João, do Evangelho de João, mas vemos também lá no 1 João, na sua primeira carta, dizendo a mesma coisa. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, Jesus estava no princípio todo o tempo. A Trindade não é algo que foi criado depois. A Trindade estava sempre ali na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo esteve sempre junto. Jesus não foi algo criado mediante um erro de Adão e Eva. Jesus já existia. Jesus já era eterno. Jesus já era o Logos. Jesus já era a palavra encarnada. Jesus já era a existência ali em pessoa. Já era o Filho que estava ali criando, a palavra encarnada que estava criando
todas as coisas. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta e não se esqueça, deixa um like se você gostou, se inscreve no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe.